A economia brasileira hoje parece um grande paradoxo, né? De um lado, a gente ouve falar de recordes de emprego, do outro, recordes de endividamento. Mas como é que essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Vamos tentar entender essa história. Para começar, é como se existissem duas economias completamente diferentes no Brasil. Uma é a da propaganda oficial e outra é a que milhões de pessoas sentem no bolso todos os dias. Parecem dois países distintos. Então, de um lado, a narrativa que a gente vê é essa: um cenário super positivo, né? Mega formal, batendo recorde, renda média subindo, a maior da história. Parece que está tudo indo muito bem. Só que do outro lado, essa mesma história, a realidade é um pouco diferente. O país terminou o último ano com um número também que é recorde, só que um recorde nada bom. 81 milhões de pessoas endividadas. E a narrativa oficial continua nessa linha, falando que, por causa desses avanços todos, a gente atingiu os menores níveis de pobreza e desigualdade da história. Mas como é que isso bate com este outro lado? Quase 80% de todas as famílias brasileiras estão endividadas. É o maior número desde que essa medição começou a ser feita, lá em 2011. A conta simplesmente não fecha. Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa sair dos números grandes nacionais e olhar mais de perto para o orçamento das famílias. É ali que a crise se mostra de verdade, e o grande vilão dessa história toda, disparado, é o cartão de crédito. Ele é a fonte da dívida mais de 85% dos casos. A gente sabe, né? Os juros do cartão de crédito no Brasil são altíssimos e o mais impressionante é o motivo. Não se trata de gente comprando ativos de luxo, nada disso, mas da metade desses gastos no cartão é com o supermercado. A dívida para comprar o básico, para colocar comida na mesa. Com isso, as famílias entram numa espiral muito perigosa. Quase um terço da renda já vai embora só para pagar dívida. E para uma em cada 5 famílias, a situação é ainda mais crítica. Mais da metade da renda está comprometida. Pior, 13% já admitem que simplesmente não tem como pagar o que deve. E claro, esse problema não fica restrito às famílias, ele transborda e acaba atingindo em cheio o motor da nossa economia, que são as pequenas e médias empresas. Olha só esse número. Não são só pessoas físicas. Um total de 8,1 milhões de empresas estão hoje operando no vermelho, com dívidas. Isso gera um verdadeiro efeito dominó. As empresas e médias empresas, sufocadas por juros altos e vendas fracas, quebram. Aí, elas deixam de pagar os fornecedores, que também entram em dificuldade. Salários atrasam e o poder de compra das famílias, que já estava baixo, desaba de vez. E o ciclo recomeça, só que pior. Ok, então peraí. Se as famílias e as empresas estão apertadas, de onde é que estão saindo todos esses empregos que batem recorde atrás de recorde? A resposta está aqui. São justamente essas empresas, as micro e pequenas empresas, as mais vulneráveis, que estão criando a esmagadora maioria dos novos postos de trabalho, cerca de 80% deles. Mas aqui está o pulo do gato. A questão não é só a quantidade, mas a qualidade desses empregos. Na maioria, são vagas de baixa produtividade. E o que isso quer dizer? Salários mais baixos, menos segurança, menos valor sendo gerado para a economia. Esse gráfico aqui, nossa, ele deixa o problema bem claro. Pensa só, um trabalhador médio lá nos Estados Unidos ou na Alemanha produz de 3 a 5 vezes mais riqueza, mais valor econômico por hora trabalhada, do que um trabalhador aqui no Brasil. A diferença é gritante. Isso tudo revela uma fragilidade na própria estrutura da nossa economia. Enquanto em países desenvolvidos o emprego é mais bem distribuído, aqui a gente depende de milhões de pequenos negócios, muitas vezes de subsistência, para absorver a mão de obra. Falta um núcleo forte de empresas grandes e altamente produtivas no país. Então, vamos juntar todas essas peças. O que essa imagem completa da economia brasileira nos diz? O veredito é que as manchetes otimistas escondem uma base bem frágil. Para milhões de pessoas, o crédito virou uma expansão da renda. O consumo não vem de mais dinheiro no bolso, e sim de mais dívida. E a base de empregos, apesar de grande, é instável e paga mal. A economia parece estar funcionando no limite. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem séria, pensando no futuro. Se o crédito está fazendo o papel da renda, em cima de que base o nosso futuro está sendo construído? É uma questão para a gente refletir.